Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno Azan aqui dando boas-vindas a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. E hoje nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre a prova do TRT do Rio de Janeiro, porque atendendo aos pedidos, eu vou corrigir agora a prova de técnico judiciário área administrativa. Na semana passada, nós fizemos aquela aula mais até completa e complexa da correção da prova de analista, tendo em vista que a prova de analista foi extremamente difícil, já que ela seguiu 100% com base jurisprudencial. Agora, só para dar aquela quebrada no clima, nós vamos analisar a prova de técnico, que ao contrário foi 100% letra da lei, ou seja, a clássica FCC, atacando novamente, só que agora com base na lei. Então, acaba também aproveitando para a gente com uma certa revisão, já que a gente não pode ignorar a letra da lei nas provas da FCC. Por mais que haja uma tendência, a gente acha que vai ser isso também na prova de São Paulo, de cobrança mais jurisprudencial, não nos esqueçamos da lei. A base legal é importante, às vezes mais importante ainda para a gente poder compreender a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho. Então, hoje nós vamos analisar essa prova. É uma prova mais simples, porque ela é com base extremamente focada na lei, mas ainda assim não deixa de ser uma aula interessante. Aqui, como você já sabe, eu não simplesmente vou lendo rápido e passo rapidamente pela prova. A gente vai utilizar esse momento como uma revisão também. Então aqui a gente está analisando letra por letra, item por item, para no final dessa aula você saírem sabendo tudo a respeito desse assunto, beleza? E claro, aqui na descrição eu estou deixando os links básicos para vocês. Temos o link do nosso curso extensivo completo de trabalho e processo, temos o link aí também do curso de revisão por questões da FCC. Vale muito a pena aí você que já está finalizando sua preparação para o TRT de São Paulo, para fechar com chave de ouro com as questões. E também tem o link do nosso grupo de WhatsApp, onde eu coloco todos esses materiais. Quando você chegar lá no grupo do WhatsApp, você vai ver que na descrição do grupo tem uns links e lá no final tem um link que você consegue acessar todos esses materiais, beleza? Mas sem mais delongas, peço para deixar um like e se inscreve, comenta aqui no vídeo, porque esses assuntos aqui dão um trabalho danado para montar, mas eu faço com todo prazer e espero que vocês estejam gostando. Então vem comigo, bora para a tela. Vamos lá? Vão aqui na tela? Pronto. Ó. Então, tá aqui prova de técnico judiciário, RT da primeira região, correção da prova de processo do trabalho. E aqui, igual eu fiz na prova do analista, tem uma questão bônus de direito constitucional que aborda o nosso assunto de processo trabalho. Isso é normal, tá? A FCC quase toda prova faz isso. Em direito constitucional, eles têm uma tendência de colocar uma questão de trabalho e processo trabalho ali também, ou seja, organização do judiciário e aquela parte relacionada a direitos sociais. Aqui nós temos uma questão também em relação à organização da Justiça do Trabalho, que está na Constituição. Mas vamos por ordem aqui, ó. Essa primeira questão, deixa eu baixar aqui para ficar certinho, ela aborda o termo de atos, termos e prazos. Veja que eu sempre coloco o tópico para facilitar na hora que você estiver estudando, né? Para você organizar no seu caderno, para organizar na sua matéria. Ali você vai encontrar os tópicos específicos de cada questão. Aqui, atos, termos e prazos. Tem um capítulozinho lá na CLT que aborda esse assunto. Nada muito misterioso, não. Vão comigo. De acordo com as previsões legais, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. Os atos processuais serão públicos. Confere. Beleza, tem que ser, tem publicidade. Salvo quando o contrário determinar o interesse social. De fato, isso está escrito lá na CLT, quando o contrário determinar o interesse. Isso fica aberto, né? Isso é uma interpretação aberta. Mas existem casos em que, obviamente, a publicidade não vai acontecer. Você vai correr um processo em segredo de justiça e serão realizados nos dias úteis, de fato. Veja, dias úteis, dias que tem expediente forense. Tudo beleza. Das 6 às 18, sem prorrogação. Bom, aí você me pega. 6 às 18, sem prorrogação. Porque essa informação aqui de prorrogação não consta na lei, mas o problema está aqui, ó. 6 às 18. Já já eu vou colocar a lista para vocês dos artigos, né? Claro que eu sempre coloco todos os artigos aqui para vocês aprenderem, inclusive com um plus aqui, que é o artigo que eles costumam usar para nos confundir com o horário, mas infelizmente esse horário está errado. Os atos são praticados de 6 às 8, ou seja, 6 às 20 e não 6 às 18. 8 às 18 são as audiências, 6 às 8 são os atos processuais, porque pensa que os atos processuais podem ser realizados até fora
da audiência, né? Ou seja, um oficial de justiça, por exemplo, fazendo uma penhora, é um ato processual extraprocessual, ou seja, extra-audiência, fora dos autos. Nesse caso, especificamente, o horário pode ser, então, de 6 às 20. É diferente do horário de audiência, que é um pouquinho mais limitado. Letra B. A penhora pode ser realizada sábado, domingo ou feriado. Pode, mas somente mediante autorização expressa do juiz. Opa, será? Guarda essa aqui, olha que interessante. Domingo e feriado, ele fala que tem que ter autorização, mas ele não fala sábado. O sábado, ele seria, entre aspas, tá? Um dia útil para a prática de atos processuais. Não atos que dependam que você vá, que a justiça funcione, né? Porque você tem um expediente forense só até sexta-feira. Mas atos, como eu tinha falado, extraprocessuais, ou seja, fora dos autos, atos que só acontecem fora do processo, podem ser realizados sábado normalmente. Então, uma penhora pode ser realizada sábado normalmente. Uma intimação pode ser realizada sábado normalmente. Na CLT, ela só exige a penhora com autorização domingo ou feriado. Já já nós vamos ver isso. Letra C. O curso do prazo será interrompido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ó, de fato, quando chegar dia 20, inclusive, de dezembro, e até o dia 20 de janeiro, inclusive, você para a contagem dos prazos. Mas veja, você paralisa a contagem. Quando você paralisa a contagem, quando terminar o dia 20 de janeiro e voltar dia 21 de janeiro, se for um dia útil, você vai continuar de onde você parou. Então, isso não é uma interrupção, isso é uma suspensão. Lembra? Suspende, você apenas susta a contagem. Interrompe, você zera e começa de novo. Letra D. A interrupção dos prazos processuais entre os dias 20 a 20, inclusive, não impede a realização de audiência. Opa, de novo, olha, a interrupção do prazo. Não é interrupção, é suspensão. E letra E. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário se o juiz entender necessário ou por força maior comprovada. Perfeito. Literalidade da CLT. Os prazos podem ser prorrogados em caso de força maior ou se o juiz achar necessário. Ok? Então, conferimos? Letra E. Vamos dar uma lida nos artigos aqui, ó. Deixei tudo aqui para vocês, né? Depois o materialzinho, depois você quiser ler, né, com mais calma. Tá aí o material todo para você com a revisão completa dos artigos aí para complementar seus estudos. Lembrando que, né, especialmente se você for fazer prova de técnico, a FCC continua sendo aquela literalidade da letra da lei. Em analista também temos isso, claro que um pouquinho mais de jurisprudência. Então, não deixem de ler os artigos. Vocês estão vendo que eu sempre deixo os artigos aqui, que é importante ler todos os artigos. Mas veja só, o 770 fala lá dos horários, olha, dias úteis públicos de 6 às 20. E olha que a curiosidade que eu pus para vocês, é o artigo 813 da CLT, que fala que as audiências são públicas, mesma coisa, serão realizadas na sede do juízo em dias úteis previamente fixados, tudo igual, de 8 às 18, ó, entre 8 e 18, não podendo ultrapassar 5 horas, salvo matéria urgente. Então, muita atenção para esse artigo 813 aqui, ó, porque ele também é bem comum de cair. Então, às vezes eles colocam audiências, serão públicas, né? Sempre colocam isso, claro, serão realizadas fora do juízo. Não, não é fora do juízo. Pode até ser, mas a regra é na sede do juízo. Em dias úteis fixados previamente, claro, eu tenho que saber antes da audiência, né? Imagina, como é que eu vou ficar sabendo da audiência se ela não for marcada antes? Mas muito cuidado, 8 às 18. Então, audiência, 8 às 18. Atos processuais, 6 às 20. E o prazo máximo, olha, eu não posso ter uma pauta de audiência com mais de 5 horas seguidas, salvo matéria urgente. Então, pode ter. Em casos urgentes, não tem problema. Aí vemos a letra D aqui, ó, B de bola. Parágrafo único do 770, tá vendo? A penhora pode ser domingo ou feriado com autorização do juiz. Percebeu que para autorização da penhora, a CLT fala domingo ou feriado. Por isso que eu quero que você pense nisso na hora que você estiver fazendo questão de processo de trabalho. O sábado é dia útil para a prática de atos processuais. O sábado não é dia útil para contar prazo, não. O sábado não é dia útil para expediente forense, não. Mas o sábado é dia útil para a prática normal de atos processuais. Por quê? Porque a exigência da autorização judicial para penhora é só domingo ou feriado. Aí fica mais fácil de você lembrar. O 775A fala da suspensão, tá vendo? Suspensão nos dias 20 a 20. Então, durante esses dias, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, suspende o curso do prazo. Suspende. 775A
Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não serão realizadas audiência nem sessão de julgamento. Então, obviamente, né, qual que é a lógica de suspender o prazo se as audiências e as sessões continuarão ocorrendo normalmente? Aí ninguém descansa. Então, para dar uma folguinha, para que o advogado possa ter o seu recesso, então audiências e sessões não acontecem. Claro, a justiça continua funcionando normalmente, tá? Porém, não temos sessões de audiência, não temos sessões de julgamento nem audiência. E os prazos, a contagem fica paralisada, ou seja, suspensa. E a letra E. Aqui, ó, da prorrogação, tá vendo? Os prazos nesse título serão contados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o vencimento. Isso aqui é para você não esquecer a regra de contagem dos prazos. Você exclui o começo e inclui o vencimento. Então, se for publicada uma decisão na segunda-feira, a segunda-feira é o início do prazo, você não conta, você exclui o início, que é a segunda. Então, começa a contar o prazo na terça, que é o dia 1. Então, por isso que a gente sempre exclui o primeiro dia, porque ele está mandando excluir o dia, tá vendo? E você inclui o vencimento. Então, se o oitavo dia, por exemplo, que for o último dia do prazo, cair na quarta-feira, então o oitavo dia, quarta, você tem até o final da quarta-feira para poder fazer o protocolo. E olha, os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, quando o juiz entender necessário ou em virtude de força maior. Claro que no CPC você vai achar outras possibilidades que se aplicam ao processo de trabalho, mas aqui nós estamos com foco no processo de trabalho. Lembrando que normalmente, quando as provas de processo, né, a FCC principalmente, ela não gosta muito de misturar. Então você vê que as questões de processo de trabalho não tem uma tendência de misturar muito com o processo civil. Isso é muito raro. Tem temas do processo civil que caem, mas eles não são muito comuns assim de acrescentar assuntos do CPC. Pode acontecer, de vez em quando acontece, mas não é tão comum, especialmente em técnico. Eles vão centrar aqui na letra da CLT. Portanto, tá aí para vocês a primeira questão. Bora para a segunda? Olha lá. A segunda. Essa questão aqui, digo para vocês, vocês já estão acostumados a fazer prova, treinar provas de técnico especialmente, vocês vão ver que toda prova de técnico da FCC tem uma questão de despesa processual. Curiosamente, eu já percebi que toda prova de técnico tem. Analista nem sempre. Tem prova de analista que tem despesas processuais, mas tem prova de analistas que não aparecem. Mas eu não vejo recentemente nenhuma prova de técnico sem uma questão envolvendo despesas. Pode ser depósito recursal, custas, honorários, honorários periciais ou de sucumbência do advogado. Sempre você tem que estudar. Então, assunto chave de despesas processuais. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Nesse caso, 100% CLT, tá vendo? Sobre as custas, de acordo com as previsões legais. Então tem um capítulozinho de custas lá que é o 789 da CLT para frente. Essa letra A aqui diz que no processo de execução são devidas as custas, sempre de responsabilidade do executado, e pagas ao final, sendo as relativas aos atos do oficial de justiça fixados por diligência realizada. Olha só que interessante. Essa letra A aqui, vocês vão ver que as outras letras são mais comuns de aparecerem em outras provas, em outras questões da FCC. Mas essa letra A não é muito comum. Raramente eles perguntam sobre as custas da execução. E a letra A está certa. Sabe por quê? Quando a gente fala em custas, a gente está falando em custas do processo de conhecimento. É o que a gente estuda normalmente, 2%, tem que ser paga ao final, mas se eu recorrer eu tenho que pagar antes. Essas regrinhas de custas são nas custas da fase de conhecimento. Só que a CLT lá no 789A, ele fala que existem custas que eu vou chamar aqui com vocês de complementares. Quando você entra na fase de execução, então existem as chamadas custas complementares da execução. Só que aí eu te pergunto, de quem que é a culpa da execução? Bom, a culpa da execução é do executado. Se o executado tivesse feito o pagamento, não teria execução. Então, por isso que a CLT diz que na execução, as custas complementares são de responsabilidade do executado, porque a culpa da execução é dele. E são pagas sempre ao final. Então, mesmo que você recorra durante a execução, não precisa pagar antes, é só ao final. E o valor delas? Bom, o valor delas é interessante, porque ela não segue aquele valor que nós já sabemos de 2%, que é o valor típico das custas. Ele vai seguir a tabelinha. Veja, não precisa decorar a tabelinha, mas depois você vai entrar no artigo 789A, vai ver que tem uma tabelinha, não precisa guardar. Nunca vi uma prova de TRT cobrando a tabelinha, certo? Agora, claro, né? Como nós estamos chegando aí na prova de São Paulo, tudo pode, né? A FCC dificultando nossa vida, a gente sabendo que São Paulo, como é um TRT grande, concorrido, há uma certa tendência de cobrar aquelas coisinhas menos comuns. Então, dê uma lida rápida.
Na tabelinha, lá tem valores específicos. Não é a cara da FCC cobrar isso, mas vale a pena, pelo menos agora que você está antenado, dar uma olhada nisso. Tem uma tabela, e nessa tabela aqui, em relação a atos do oficial de justiça, cada diligência realizada você paga um valor. Então depende da quantidade de diligências. Portanto, a letra A está certa. Agora vamos voltar para as custas normais, quer ver? Ó? Letra B. As custas serão pagas pelo vencido. Beleza, perdeu o processo, vencido. 5 dias após a publicação da decisão, e no caso de recurso, são pagas em 5 dias. Não, pera lá. Quando você é condenado, termina, perde o processo, o pagamento é ao final, a não ser que você recorra. Mas se você resolver recorrer, você não vai pagar dentro de 5 dias, você vai pagar onde? Dentro do prazo do recurso. Ora, se você tem o prazo de 8 dias para recorrer, você terá até 8 dias para pagar e juntar o comprovante. Então, neste caso especificamente, esse prazo de 5 dias é que eles tiraram do chapéu. Não existe nada disso na CLT. Letra C. Tratando-se de empregado que não tenha justiça gratuita, ou seja, não tem isenção, né, ou isenção, o sindicato que participou do processo com esse trabalhador responderá subsidiariamente pelas custas. Quase. Se por acaso o sindicato participar desse processo, dando assessoria ao trabalhador e o trabalhador não conseguir justiça gratuita, o sindicato responde solidariamente. É uma solidariedade, não subsidiariedade. Letra D. Não são isentas de custas as autarquias e fundações públicas, ainda que não explorem atividade econômica. Está errado, olha. São isentas de custas autarquias e fundações que não explorem atividade. Se não são ainda que não. Desde que não explorem atividade econômica, elas são isentas. Então a frase está errada. Letra D, errada. Letra E. As entidades que fiscalizam o exercício de profissão, por exemplo, a OAB, né? Nesse caso, ela é isenta de custas? Não. A CLT tem um artigo específico falando que não há isenção para entidades que fiscalizam. Só você pensar também, né? Eles recebem contribuição dos particulares. Então, a OAB, o advogado paga a OAB. Então, como eles recebem essa contribuição, né, pagar essa anuidade, não há que se falar em isenção. Né? Pensa nessa lógica que fica mais fácil de você lembrar. Com base nisso, vamos conferir se a letra A? Letra A. Ok? Vamos ver aqui os artigos, ó, tá tudo aqui para vocês, ó. Passar rapidinho. 789A, tá vendo? Ó? Na fase de execução, as custas são de responsabilidade do executado e ao final ele paga, conforme a tabela. Aí lá na tabelinha fala: os atos do oficial serão feitos por diligência certificada. Aí eu coloquei 3 pontinhos, que eu não ia colocar os valores aqui, que não precisa, é algo, né, que nunca cai na prova, mas não custa nada dar uma olhadinha rápida, só para você ter uma ideia do que se trata. Vai aqui, né? Letra B, ó, o 789, tá vendo? As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito. No caso de recurso, ele vai pagar dentro do prazo recursal. Até coloquei uma curiosidade aqui para vocês, para vocês não esquecerem o valor das custas. Ó. As custas são calculadas à base de 2%. 2%. No entanto, existe um valor mínimo, que é de 10,64, totalmente aleatório, mas está aí, e um valor máximo de 4 vezes o limite dos benefícios previdenciários, ou seja, 4 vezes o teto do INSS. Então, imaginando, arredondando para R$ 8.000, 8, 16, 24, 32. Então, até R$ 32.000, mais ou menos, o que se paga de custo. Então, se a empresa for condenada a pagar, não sei, 10 milhões, 20, 30 milhões, ela vai pagar no máximo esses 32 mil. Ou seja, esse limite de 4 vezes. Então, você está vendo que tem um limite máximo, 4 vezes o teto, e um limite mínimo de 10,64. Dentro desse limite, você calcula 2%. 790 é a letra C, olha só, para achar aqui mais um pouquinho. Tratando de empregado que não tem justiça gratuita, tá vendo? O sindicato responde de forma solidária. Então, responsabilidade do sindicato solidária aqui. 790A da letra D fala da isenção, tá vendo? Isenção. Além dos beneficiários da justiça gratuita, eu coloquei todo mundo aqui para você não esquecer. Beneficiário da justiça gratuita tem isenção. O que mais? União, Estado, Distrito, Município, as autarquias e fundações que não explorem atividade econômica. Tá vendo? Então, não é ainda que, desde que não explorem atividade, elas são isentas. E, obviamente, o Ministério Público do Trabalho também tem a isenção. Agora, na última letra, tá aqui, ó. Letra E, deixa eu baixar mais aqui. Parágrafo único do 790A, que é o mesmo artigo da isenção. A isenção prevista nesse artigo, olha o que não alcança. Não alcança as entidades que fiscalizam o exercício profissional, tá vendo? Então, as entidades que não fiscalizam, que fiscalizam profissões, não possuem isenção, guarda isso. E essa aqui, ó, esse finalzinho aqui,
nem exime pessoas jurídicas da obrigação de reembolsar. Salvo o melhor juízo, teve até uma dessa na prova de analista, não foi? Que envolvia a jurisprudência relacionada a custas. O que significa isso aqui? Significa, por exemplo, só esse finalzinho que você entender. Imagina que eu fui condenado na primeira instância. E eu tive que pagar as custas para poder recorrer, não foi? Beleza, recorri. Só que quando meu recurso chegou lá no tribunal, eu consegui vencer, a decisão virou. Nesse caso, eu me tornei vencedor, deixei de ser vencido e me virei vencedor. Porém, a parte contrária, ela não tinha feito o pagamento das custas, lembra? Não, porque fui eu quem fiz. Mas agora que a sucumbência virou, o que aconteceu? Aquela parte tem que me reembolsar. E se essa parte do lado de lá for, por exemplo, a União? Ora, a União não paga custas, não é? Não, mas olha só, apesar da União não pagar custas, essa isenção que a União tem não exime de reembolsar as despesas realizadas, tá vendo? As pessoas jurídicas do inciso primeiro, exatamente, União, Estado, município. Então, mesmo que eles não paguem, eles vão ter que me reembolsar, caso eu consiga trocar, virar a decisão. Percebeu? É isso que ele está falando. Então, pronto. Temos aí a lógica das custas. Fechou? Bora mais uma. Aqui, ó. Bom que é tudo letra da lei, tá vendo? Não tem uma súmula nessa prova. Maravilha, né? Então você tem uma prova 100% lei e uma outra prova 100% súmula, né? Vamos ver se a próxima vai misturar um pouquinho. Bom, a terceira questão que eu coloquei aqui para você, se eu só baixar aqui, pronto, envolve o tema de partes e procuradores. Partes e procuradores, ou seja, fala alguma coisinha sobre advogado, sobre capacidade. É muito comum, né? A maioria das questões assim que cobra matéria de partes e procuradores vai envolver alguma coisa do jus postulandi, né? Então sempre fica atento com isso. Vamos ver o que ele diz aqui para a gente. Sobre partes e procuradores, de acordo com a lei, letra A reclamação trabalhista do menor de 18 anos. Então, se ele tem menos de 18 anos, ele precisaria estar com assistência ou representação, né? Então, quem que vai fazer isso? Diz ele que vai ser feita pelos representantes legais e, na falta, por um representante nomeado ad hoc pelo juiz da infância ou da juventude. Não. Você vai ver que existe uma ordem, já vou mostrar para vocês. Ó. Se não tiver representante, vai para Ministério Público, tem sindicato, tem também Ministério Público Estadual, até chegar num curador nomeado pelo juízo. Então, essa ordenzinha aqui ó, de representação é bem simples e vale a pena você lembrar, porque não é a primeira vez que isso aqui cai na prova, eles sempre cobram isso aqui. Realmente, o menor de 18 anos tem que ser primeiro pelo representante, mas depois você vem Ministério Público, Sindicato, Ministério Público Estadual e por aí vai. Então a letra A está errada. Vamos ver a B. No processo de trabalho, as partes devem ser representadas apenas, aí você é pronto, né? Já começou errado, já começou mal aqui. Falou apenas, você já desconfia. Por intermédio de advogado ou sindicato. Opa, será que é só isso? Bom, aí que tá, né? Eu posso ir sozinho, eu posso ter um advogado e posso ter um sindicato. Beleza? Beleza. Até que, tecnicamente, se você analisar isso aqui, não está, de novo, na prática de todo errado. Mas eu vou te mostrar por que está errado. Porque, mais uma vez, especialmente por ser uma prova de técnico, a FCC vai na literalidade, aquela literalidade que até dói da lei. Então, mesmo coisas que na lei não tem mais aplicabilidade prática, se caiu na lei, se está na lei, caiu na prova, está na prova, é o certo, ok? Então, de fato, esse apenas aqui que mata, ó, esse apenas representados por advogado ou sindicato, vou mostrar por quê. Letra C. Mas se você está na dúvida dessa, você segura essa aqui. Ó. Essa aqui, se você lembrava da ordem, você já resolveu, né? Mas vamos ver. Ó. Dissídio coletivo. Precisa de advogado. Opa, a gente já sabe. O jus postulante é um dos temas mais comuns de caírem nas provas. Então você tem que chegar numa prova de TRT sabendo o funcionamento do jus postulante. Então você tem que saber o que entra e o que não entra. Né? Já nós vamos lembrar aqui da súmula. Mas a gente sabe que dissídios individuais e coletivos não precisam de advogado. A exigência de advogado são procedimentos específicos, como mandado de segurança, ação rescisória, recursos para o TST, né? Então você tem algumas situações que eu vou exigir o advogado. Nesse caso, não, ok? Se a gente for parar para pensar, recurso para o TST, tem que ter advogado. O que mais? Mandado de segurança, ação rescisória e ação cautelar. E quinto e último, são 5 coisas que exige advogado. Qual que é? É um que não está na súmula. Você lembra qual que é? É aquele procedimento especial, a homologação de acordo extrajudicial. Também exige advogado. Portanto, está errada essa aqui. Letra D. A constituição de um procurador com poderes para foro em geral, não, os poderes gerais, que não são poderes especiais, né? Poderá ser realizada pelo simples registro da ata da audiência.
a requerimento verbal do advogado com anuência da parte. Opa, peraí, isso aqui é exatamente o que diz a lei sobre o chamado procuração apud acta, que é a procuração na ata, ou também conhecido como mandato tácito. Você pode chamar de mandato tácito ou de procuração apud acta, procuração constando na ata. Essa é a possibilidade, como o processo do trabalho vai ser um pouco mais simples, ao invés de você juntar aquela procuração por escrito, que também, convenhamos, não é tão difícil você fazer uma procuração, mas vamos imaginar, você não conseguiu fazer a procuração, não deu tempo. No dia da audiência você pode falar, olha, eu sou advogado, gostaria que registrasse em ata que eu sou advogado. Aí o juiz fala para a parte, você confirma? Ele é seu advogado? A parte diz, confirmo, ele é meu advogado. Pronto, você nem precisa mais de procuração. Até o final do processo você já está garantido. Beleza? Então essa é a procuração em ata. É assim que está na CLT. Parece certo. Vamos ver a outra. Olha, igualzinha. A constituição de procurador com poderes para foro em geral somente pode ser efetivada juntando a procuração escrita, indicando expressamente os poderes conferidos. Opa, olha que interessante. Pega essas duas aqui. Você está fazendo a prova, né? Baixar até mais um pouquinho aqui para não ficar tão embaixo. Você está fazendo a prova dessa. Você está em dúvida, por exemplo, nossa, essa letra C, eu não lembro se o dissídio coletivo tem jus postulante. Eu sei que. E também não sei se tem esse aqui. Esse aqui você já excluiu, né? Apenas. Apenas é muito raro você ver um apenas na prova. Pode acontecer, mas é muito raro. Essa aqui você está mais ou menos. Essa aqui você não lembra. Mas aí você me depara com essas duas aqui. Veja, a letra D fala aqui: você pode constituir procurador em ata, registrando em ata. E a letra E diz que você só pode constituir procurador com procuração. Ora, uma das duas vai ter que estar certa ou errada, porque são duas totalmente distintas. Olha, para ter procurador com poderes em geral, só pode ser mediante procuração escrita. Não, pode ser também com registro em ata. Tanto faz. Ora, então uma delas está errada. Então você já concentra seus esforços nas duas. Ou é a letra D, ou é a letra E. Aí vamos ver a letra E de novo. Somente pode ser feita juntando procuração escrita, com a indicação expressa e assinada. Bem, lá no processo civil ele vai falar em geral que a gente tem que juntar a procuração, aquela coisa toda, mas em tese você também pode fazer isso, olha só. Aí você pensa, será que lá na CLT, que pauta pela simplicidade, né, já que é um processo um pouco mais simplificado em comparação ao processo civil, será que a única maneira de representar é com procuração? Será que não existe essa possibilidade de registrar em ata? Já que no processo de trabalho, inclusive, tudo é concentrado em audiência. Então, às vezes, pelo bom senso, por exclusão, você marca essa aqui. Então é que a gente chama de o chute consciente, né? Você consegue reduzir as suas opções para duas alternativas e dentro da lógica do que você já conhece do processo de trabalho, você consegue direcionar para a letra. E será que você acertaria se marcasse no chute a letra D? Vamos ver. Ó, acertaria. Exatamente. Vamos ver por que a gente acertou? Vem lá. Deixa eu baixar aqui, ó. Olha só, então 793, tá vendo? Ó? Olha só a regra do menor de 18 anos. Ele diz que vai ser pelo representante legal primeiro, não é? E na falta, eu vou só baixar aqui para não confundir, porque não fica muito artigo, né? Peraí. Aqui, ó. E na falta, olha quem vem. Procuradoria da Justiça. Atenção, hein? O que é Procuradoria da Justiça? É o Ministério Público. É porque tem alguns artigos da CLT que chamam o Ministério Público do Trabalho de Procuradoria da Justiça. Mas é a mesma coisa. Se aparecer na prova Procuradoria da Justiça, tá certo. Se aparecer Ministério Público do Trabalho, também tá certo, tá? Que não tem problema não. Então veja, primeiro é o Ministério Público. Depois é o sindicato. E depois é o Ministério Público Estadual. E por último é o curador, ok? Então é Ministério Público do Trabalho, sindicato, depois Ministério Público Estadual e curador nomeado em juízo. Então tem que ser nessa ordem. Na falta de um, vai para o outro. Na falta dele, vai para o outro. Então você vai seguindo essa ordem na representação do menor de 18 anos. Aí vamos para o 791, parágrafo 1º, que vai falar lá da representação que eu te falei. Lembra? Segura aí que é do sindicato e do advogado. Olha o que diz esse artigo. Eu gosto de colocar esses artigos aqui, porque tem muitos artigos na CLT que já não servem mais para muita coisa. A não ser cair em prova. Então você nunca pode negligenciar esses artigos escondidos. A prova, quando quer fazer que a gente escorregue, ela consegue achar aqueles artigos escondidos. Olha isso aqui. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores podem se representar. Lembra que ele pôs apenas? Não, aqui, ó. Pelo sindicato advogado.
Mas olha quem tem mais aqui. Solicitador ou provisionado escrito na OAB. Deixa eu contar para você, isso não existe mais não, tá? Antigamente, alguém poderia ter autorização da OAB para advogar, mesmo não sendo bacharel em direito. Havia essa possibilidade, mas acho que ela, salvo melhor juízo, na década de 60. Isso já não existe mais desde a década de 60. Só que até hoje esse artigo está na CLT. Então, se cair uma situação, copiando o artigo aqui, ó, ele colocar somente sindicato e advogado, está errado, porque na CLT, solicitador ou provisionado escrito na OAB, por mais que não exista, mas é o que está escrito na CLT, tá certo. Agora, de novo, é questionável? É. A banca poderia ter cobrado um artigo atualizado? Poderia. A banca poderia, mas você lembra só, não precisa brigar demais com a banca, você tem que aprender a compreender a banca. Por isso que é muito importante a leitura da lei. Porque isso não é nessa prova só não, tá? É muito comum isso em prova. Tem muita prova que cai esses artigos muito raros, artigos que já não existem, não tem mais aplicação prática, ou artigos que têm informações que na prática não mais existem, mas como eles não foram oficialmente revogados, estão ali na lei, podem cair, ok? Então fique atento. Por isso que está errado, né? Não é o melhor dos artigos, e também digo para vocês, não é algo tão comum. A FCC faz isso de vez em quando, não é a regra da FCC cobrar esses artigos esquisitos que não valem mais, mas não é a primeira vez. Então, fiquem atentos nos seus estudos, ok? Vamos ver o 791 aqui na letra C. Olha só, baixar aqui mais um pouquinho. Ó. Letra C fala do jus postulante. Ó. Nos dissídios coletivos é facultado assistência por advogado, é o que está no 791. Aí eu pus aqui de curiosidade o complemento para você não esquecer a súmula 425, que é a mais importante aqui. Quando cai questão de partes e procuradores, você vai ver jus postulante na jogada. Olha lá. Jus postulante das partes limita-se às varas e aos TRTs. Então só pode na primeira e na segunda instâncias, mas pode nas duas primeiras instâncias, hein? Não alcançando rescisória, cautelar, segurança e os recursos para o TST. Então aqui nós temos o limite padrão da jurisprudência. Não está aqui o processo pedido de homologação de acordo extrajudicial, porque ele não consta na súmula, porque ele veio depois. Ele também entra, mas quando a prova cobra jus postulante, ela normalmente fica só na súmula 425. Ela vai cobrar separadamente as questões sobre procedimentos especiais e vai perguntar a respeito do funcionamento do processo de homologação de acordo extrajudicial, se for o caso. De qualquer maneira, está aqui, jus postulante. Você tem que chegar numa prova sabendo como é que ele funciona. Agora vamos para certa. Aqui, ó. Os dois artigos são iguais, tá vendo? É o 791, parágrafo 3º. Vocês estão percebendo que foi praticamente o 791 aqui, ó. 791, 791, 791 e 793. Então, três artiguinhos ali no meio, né? Então, o 791, 792 foi revogado, 793 está ali, pronto. Dois artigos resolvendo a questão. Aqui, ó. A constituição de advogado com poderes para foro em geral, lembra? Só para poder para foro em geral. Pode ser feito com um simples registro em ata, a requerimento do advogado e com anuência da parte. Pronto, resolvido. Então, a procuração apud acta ou mandato tácito é admitido sem problema nenhum. Percebeu o erro? Lá ele disse que tinha que ser escrita. Não, o processo de trabalho está pautado na simplicidade. Ele não vai exigir praticamente. Veja, pensa comigo. Nessa hora, quando você tiver para chutar uma questão, ou na hora que você estiver na dúvida, você pensa assim: por que que a CLT exigiria procuração escrita se nem mesmo a petição inicial precisa ser escrita? Lembra que a reclamação pode ser verbal? Pode. Em audiência, a contestação também pode ser verbal. Então, se o processo de trabalho ele é pautado pela lógica da oralidade, por que que a procuração não ia ser diferente? Não é assim? Então, pela lógica, faz mais sentido você marcar a letra D em comparação à letra E. Porque a letra E existe procuração escrita e a letra D não. Beleza? Boa. Então, vamos mais uma? Vamos mais uma. Tem mais aqui. Vamos ver. 4. Honorários, olha só. Mais uma de despesas processuais. Tá vendo como é que o tema despesas sempre cai em questões de técnico? Com certeza você vai encontrar uma questão de despesa. Vamos ver essa aqui. Sobre os honorários de sucumbência, de acordo com a lei. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o 791A, que é o artigo, né? E, de novo, olha, a questão anterior foi o 791. Agora é o 791A, que trata dos honorários. Você tem um caput com 4 parágrafos. Ali tem todas as regras que você precisa para honorários de advogado. Vamos ver o que ele está cobrando aqui. Letra A. Ao advogado que atua em causa própria, não tem direito a honorários. Ué, por quê?
Tem. É advogado? É. Está atuando advogado em causa própria? Não tem problema, a CLT fala. Se você tem o seu advogado, se você é advogado que atua em causa própria, os honorários serão sim devidos. Então, mata a letra A, não pode não. Na reconvenção, também são devidos honorários. Opa, na reconvenção são devidos? Será? Pensa só. A reconvenção não é um pedido do reclamado em face do reclamante, ou seja, é uma ação do reclamado contra o reclamante, ou uma ação do réu contra o autor. Ora, se o réu poderia ter separadamente ajuizado uma ação, e nesta ação que ele ajuizou separadamente, ele teria direito a honorários, claro, se tivesse advogado, por que na reconvenção não teria? Claro que tem. A reconvenção é uma ação que ela vai correr paralelamente ao processo principal. Então a reconvenção também tem honorários. Aqui ele está falando que tem. Parece que está certo. Vamos ver as outras. Os honorários são devidos nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato, mas não nas ações contra a fazenda. Ué, por que não? Aqui não está errado. Olha, se você tiver com o seu sindicato, né, se você estiver assistido ou substituído pelo sindicato, pode ter também honorários sem problema. Lembra que a CLT ela não nega honorários, ela fala em honorários em qualquer caso. Olha, causa própria, reconvenção, com assistência do sindicato, contra a fazenda pública. Todo o processo que tem advogado, obviamente, né? Se a parte atuar com o jus postulante, não vai se falar em honorários, né? Por quê? Porque no jus postulante não tem advogado. Mas se tiver advogado na parada, tem honorários, ok? Então, também são devidos nas ações contra a fazenda pública. Todos esses casos aqui são devidos, ó, tudo aqui. Tá vendo? Atuar em causa própria tem, reconvenção tem, ação com assistência sindical tem e fazenda pública tem. E a letra D diz que é permitida a compensação entre honorários recíprocos, arbitrados pelo juiz na procedência parcial. Então veja só, o reclamante ajuizou uma ação, ganhou um pouco, perdeu um pouco. Significa que o réu, reclamado, também ganhou um pouco e perdeu um pouco. Nesse caso, os dois vão ter que pagar honorários. Aí vem a dúvida, será que eu posso compensar? Nessa hora você pensa assim, uai, Bruno, talvez eu possa compensar, sabe por quê? Porque se os dois vão ter que pagar, mas você não esquece o seguinte, quem é que ganha os honorários? É a própria parte que recebe? Não, os honorários são do advogado e não das partes. Você pode compensar um crédito do reclamante com o reclamado. Veja, o reclamante está devendo 10 mil para o reclamado. E o reclamado foi condenado a pagar 10 mil para o reclamante. Você pode compensar créditos da mesma natureza no processo de trabalho, não tem problema. Mas os honorários são dos advogados, que não tem nada a ver com a relação das partes. Portanto, não se compensa honorários advocatícios. É o que diz a CLT, não compensa. Então, não é permitida a compensação. E a última. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, então eu perdi o processo, mas eu tenho justiça gratuita. Eu vou pagar honorários, olha o que ele vai falar. A exigibilidade dos honorários vai ficar suspensa por 5 anos, contados do trânsito em julgado da decisão, sendo que somente após esse prazo eu posso executar os honorários. Aqui está uma coisa errada. Tem duas coisas erradas aqui. Primeiro, de fato, se a pessoa tiver justiça gratuita, ela pode sim ser condenada a honorários, ok? E aí, cuidado, porque lógico que numa prova dessa você também está estudando processo civil, né? E no processo civil ele fala um pouco disso. Ele coloca o prazo lá no processo civil em 5 anos, mas na CLT são 2. Mas veja qual que é a lógica aqui. Depois que a pessoa é condenada, por que ela tem justiça gratuita? Ah, porque ela não tem condições de pagar, né? Ela tem insuficiência financeira. Aí diz a CLT que, tendo você justiça gratuita, de fato, a exigibilidade dos honorários vai ficar suspensa por prazo de 2 anos do trânsito em julgado. Dentro desses 2 anos, até que esses 2 anos cheguem, se durante esse período de até 2 anos a pessoa que tinha justiça gratuita ela deixou de ter, ou seja, ela passou a ter condições financeiras melhores, ela perdeu a condição de insuficiência financeira, então ela pode sim ser executada nos honorários. Então a condição suspensiva dura 2 anos, mas depois dos 2 anos não posso mais cobrar. Você viu que ele te confundiu, ó. Além de ter colocado 5 anos, ele diz que somente depois do prazo é que eu posso executar. Não, tem que ser dentro do prazo. Dentro dos 2 anos é que eu posso executar. Passados 2 anos, eu já não posso mais executar, ok? Então tá errado isso aqui. Vamos dar uma olhada na lei? Aparentemente, foi a letra B, né? Vamos ver se é isso? Ó, gabarito letra B. Vamos confirmar. Aqui, ó.
O 791A na letra A vai falar lá do percentual do advogado e do direito. Olha, ao advogado, ainda que atue em causa própria, já resolveu a letra A. Mas só coloquei o resto para você não esquecer que é uma coisa muito comum de confundir, que são devidos entre 5% e 15%, tá? Lá no processo civil é diferente. No processo civil você tem de 10% a 20%. Aqui não, aqui 5% a 15%. E o examinador sabe disso e toda hora tenta nos confundir. Então lembra que honorários é de 5% a 15%, ok? Aí pode ser do valor da liquidação, do valor da causa, do proveito econômico, tanto faz. Mas é devido, ou são devidos os honorários em causa própria. Letra B. São devidos os honorários na reconvenção. Está lá no parágrafo 5º do 791. Então, reconvenção tem, tá certo. Parágrafo 1º do 791A. Os honorários também são devidos com ações contra a fazenda pública e nas ações que tiver assistido ou representado pelo sindicato. Então, veja, todo caso tem honorários, seja causa própria, seja reconvenção, seja fazenda, ou seja assistência ou substituição pelo sindicato. Sempre. Não tem, você vai ver que não tem um caso que fala assim, não serão devidos honorários. Então, toda vez que você vê um caso de não serão devidos com base na CLT, você pode saber que está errado. A não ser que seja uma questão de algum procedimento especial que realmente não tem honorários. Vamos ver o parágrafo 3º do 791A. Em caso de procedência parcial, o juiz vai arbitrar honorários recíprocos. Olha a palavra mágica. Vedada a compensação. Não compensa, ok? Então não pode compensar. E por último, aqui ó, deixar o artigo todo aqui para vocês, ó. Tá vendo esse risco aqui? Aqui ó. Esse risco não fui eu que fiz não, foi ó, ação direta de inconstitucionalidade 5766. Então você não lê com essa parte aqui não tá valendo mais. Então olha o que a gente vai ler. Se o beneficiário da justiça perdeu o processo, as obrigações da sucumbência dos honorários ficarão em condição suspensiva e podem ser executadas se, nos 2 anos do trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência financeira que justificou a justiça gratuita, extinguindo-se passado o prazo das obrigações. Então, não é depois de 2 anos, é dentro dos 2 anos. Então, dentro de 2 anos do trânsito em julgado, é só você lembrar que é o mesmo prazo aí da ação rescisória, né? 2 anos do trânsito em julgado. Dentro desse período, se por acaso a pessoa que tinha justiça gratuita perdeu a condição de justiça gratuita, sei lá, ganhou muito dinheiro, arrumou um bom emprego, alguma coisa nesse sentido, o credor ele pode demonstrar que a parte perdeu essa condição de insuficiência de recursos e executar, mas tem que ser dentro desses 2 anos. Passados os 2 anos, ó, extinguiu a obrigação, ok? Então, essa é a dinâmica. Bom, que isso aqui foi praticamente uma revisão de honorários, porque todos os parágrafos, a única coisa que não caiu aqui, ó, que é o parágrafo 2º, o segundo do 791, que ele copia o CPC falando quais são os critérios que o juiz vai utilizar para fixar o valor dos honorários. Entre 5% e 15% tem os critérios que o juiz vai utilizar. Esses critérios são muito raros de cair nas provas, né? Raramente você vai ver uma questão como essa. Então, esses parágrafos que estão aqui são realmente os mais comuns, ok? Bora para mais uma então, vamos lá. Questão 5. Ó, reclamação trabalhista. Então, deixa eu só baixar aqui para ficar certinho. Esse aqui não dá para ver tudo, não, mas tudo bem. Reclamação. Aqui ele vai começar lá naquela parte sobre a estrutura básica da reclamação trabalhista. Então, sobre reclamação e notificação. Por que ele pôs notificação também? Porque são os artigos muito próximos uns do outro. Você vai ver que tem 840, 841, 842, estão muito próximos. Vamos lá. Letra A. Sendo escrita, olha que interessante, essa aqui, ó. Só antes de eu ler, isso aqui ele vai tratar basicamente dos requisitos da petição inicial. Curioso que o CPC, lá no CPC tem mais requisitos. Apesar de na prática trabalhista, né, quando a pessoa estiver representada por um advogado, de fato o advogado vai montar uma petição inicial com todos os requisitos do CPC, porque é uma petição técnica. Só que como a CLT foi criada pelo jus postulante, então o processo tem que ser mais simples mesmo. Então a petição trabalhista, de fato, ela é simplificada e é assim que está na lei. Ó. Sendo escrita, ela tem que ter a designação do juízo certo, ou seja, qual que é o juízo que vai julgar? Excelentíssimo, né, juiz da Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Então você tem que pular que é Vara de Belo Horizonte, Vara do Trabalho de São Paulo. Qualificação das partes, tem que pôr os dados, né? Dados do reclamante, dados do reclamado. A CLT não especifica quais são os dados, ele só põe qualificação. A exposição detalhada e exaustiva dos fatos que resulte o dissídio. Não, a CLT só fala
os fatos que resultam do dissídio. Ele não exige essa exposição detalhada e exaustiva dos fatos, ainda mais que, pela simplicidade, não faria o menor sentido ser detalhado e exaustivo, né? O pedido. O pedido tem que ter, claro, né? Sem pedido não tem petição, né? Petição você está pedindo, né? Que deverá ser certo, confere, determinado também, mas que não precisa ter o valor. Opa, tá errado. Nossos pedidos precisam ser liquidados. Então aqui não é só o valor da causa, é o valor de cada pedido tem que estar liquidado. De fato, tem que calcular a data e a assinatura do reclamante ou do representante. Aí está certo. Então, a exposição detalhada e exaustiva não consta na CLT e exige-se sim a indicação do valor. Então, a letra A está errada. Letra B. É incabível a notificação por edital. Para quê? Se essa pergunta fosse, é incabível a notificação por edital ou citação por edital, tá? Porque a CLT ela usa a palavra notificação no lugar da citação, tanto faz. Se fosse no rito sumaríssimo realmente não tem. Já vou mostrar para vocês, mas no rito ordinário não pode ter citação por edital? Claro que pode, então vamos ver. É incabível a citação por edital no processo de trabalho, tendo em vista a simplificação dos atos e a celeridade que se imprime no processo, visando receber verbas de natureza alimentar. Veja, de fato, tudo isso aqui, ó, a simplificação do processo, a celeridade, né, já que são verbas de natureza alimentar, o processo tem que ser mais rápido. Essa parte não está errada, essa simplificação, mas o problema é isso aqui. Ó. É incabível? Não, é cabível sim. No rito sumaríssimo, não. De fato, no rito sumaríssimo, para ter a celeridade, não tem. Mas no processo do trabalho como um todo, que é o rito ordinário padrão, aí tem. Então está errado. Letra C. Sendo várias as reclamações, já sei que vai perguntar sobre a tal da reclamação plurima, né? Ou seja, de vários autores na ação. Vamos ver. Sendo várias as reclamações com identidade de matéria, poderão ser acumuladas em um só processo, desde que se trate de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Então, assunto comum, toda hora a tal da reclamação plurima é cobrada em prova. Você já provavelmente deve ter visto em outras questões nesse ano mesmo. Então, olha só. Quais são os dois requisitos para uma reclamação plurima? Identidade de matéria e empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Então, isso aqui ó, é a cópia do artigo 842 da CLT. Só para você ter ideia, aqui é o 840, letra A, letra B é o 41 e a letra C é o 842. Até na ordem da lei eles montaram essa questão, né? Vamos ver a letra D. E a letra E. Opa, já era, né? Já tinha falado que era a letra C, então pronto, né? Letra D. Após o recebimento da reclamação e protocolo, o escrivão ou secretário vai citar o reclamado ou notificar no prazo de 5 dias, nos termos da ação e da audiência, que será a primeira depois de 15. Cuidado, esses prazos estão errados. De fato, existe 5, mas o 5 era para estar aqui. Ó. A audiência vai ser a primeira desimpedida depois de 5 dias. E qual que é o prazo para que a secretaria possa citar o reclamado? 48 horas, então é mais curto. Tem 48 horas para citar o reclamado, e quando ele receber a citação, a audiência tem que acontecer a primeira dentro de até, no mínimo, 5 dias. Então, o prazo mínimo que você tem são 5 dias. Claro que a primeira audiência, o prazo mínimo que você terá são 5, né? O que eu quero dizer com isso? A audiência pode acontecer daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, daqui a 1 mês, daqui a 7, 8, 9, 10 dias, mas ela não pode acontecer em menos de 5 dias. Então, o prazo mínimo entre a citação e a audiência são 5 dias, ok? Que é o que nós chamamos de quinquídio legal. Olha que nome bonito, é o quinquídio legal. E letra E. Sendo verbal, a reclamação será reduzida a termo, tem que colocar no papel, né? Em 3 vias, sendo que uma vai ficar na vara, a outra vai ser entregue ao reclamante e a outra será enviada ao reclamado. O problema aqui é que são 2 vias. Ele não especifica quem vai com quem, não, mas são 2 vias. Toda vez que você faz uma petição, lembra, são 2, toda petição inicial são 2 vias. A sua e a do processo. Quer dizer, a sua, né? A do processo, vai do processo, e a que vai ser como contrafé para outra parte. A sua, tá sua, é separada. Ela não é computada nessas vias aqui, aquela que fica com você oficialmente. Então você tem que levar 2. Claro que você pode ter 3, a sua que você guarda, a que fica no processo e a que vai para outra parte. Mas tecnicamente são 2 que o processo exige. Então, 3 vias não, 2.
Vamos dar uma olhada nos artigos para confirmar a letra C como certa? Vamos ver. Aqui, ó. 840 são os requisitos da petição escrita. Vamos focar aqui, ó. Designação do juízo, confere. Qualificação das partes, confere. A breve, veja, ele ainda fala breve, tá vendo? Ele fala breve exposição dos fatos. E o outro exigia que ela dê fatos detalhados, né? Não, é breve. O pedido, tá aqui, certo, determinado e com valor, tá vendo? Tem que ter valor. A data e a assinatura, ou do reclamante ou do representante. Então, quase, né? Essa indicação do valor aqui e a tal da breve exposição dos fatos. E você percebeu que nesse requisito aqui, não consta fundamentação? Pois é, não tem fundamento, é fato e pedido. Claro que você nunca vai montar uma petição inicial sem fundamentação, mas na CLT não precisa, tá? O CPC exige fundamentação jurídica. A CLT, pelo jus postulante, pela simplicidade, não exige. 841 agora, parágrafo primeiro, que é na citação aqui, ó. A citação, ou notificação, será feita por registro postal com franquia. Está escrito assim na lei até hoje, mas não existe mais esse sistema, né? Hoje você vai recitar por AR, né? Aviso de recebimento. Se, olha só, se o reclamado criar embaraços ou não for encontrado, será citado ou notificado por edital, que vai estar lá no jornal oficial ou no jornal que publicar o expediente. E na falta de um jornal, se não tem jornal, vai ser afixado na sede do juízo. É assim que diz a lei, ok? Lembra disso. Jornal oficial ou jornal que publica o expediente, ou na falta de um jornal, aí ele é afixado na sede. E aí eu deixei de curiosidade aqui para vocês, ó, lá no rito sumaríssimo, cuidado, porque quando cai questão de rito sumaríssimo, aí essa alternativa estaria certa, porque olha o que ele fala. No rito sumaríssimo, que é aquele de até 40 salários mínimos de valor da causa, inciso 2º, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a indicação correta. Então, se você por acaso não encontrar o reclamado no endereço e não conseguir achar o endereço, o juiz não irá citá-lo por edital. Sabe o que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, ou arquivar o processo, que é a mesma coisa, né? Lembra que a CLT chama a extinção do processo sem mérito de arquivamento. Pois é, no rito sumaríssimo, mas no rito ordinário está aqui, ó, é o padrão da lei. Tem citação por edital. Letra C, que acerta nela, é o 842. Sendo várias as reclamações, com a mesma matéria, eu posso acumular em um único processo se forem empregados do mesmo empregador. É a reclamação plurima, tá certo. Letra D. 841 de novo. Ó. Recebida a reclamação, o chefe, o escrivão ou o secretário, dentro de, aqui, 48 horas, ele vai encaminhar a segunda via da petição, tá vendo? Ou do termo, ao reclamado, contra a fé. E vai notificá-lo ao mesmo tempo, para comparecer a uma audiência que será a primeira depois de 5 dias. Então, o quinquídio legal é esse, é o prazo mínimo de 5 dias para uma audiência acontecer. Então, tem que ser mais do que isso, né? O mínimo de 5 dias para que a parte possa elaborar a contestação, se quiser procurar um advogado, que convenhamos também, é um prazo extremamente curto, mas pelo menos 5 dias ele deu. Menos que 5 dias, se a audiência for marcada com menos de 5 dias aqui, aí você pode pedir o adiamento sob pena de nulidade, ok? E por último, 840, eu deixei um monte de curiosidade aqui, ó, vamos aos poucos. Ó. 840, parágrafo 2º. Se a reclamação for verbal, né, que ele falou, ela será reduzida a termo em 2 vias datadas e assinadas, observado no que couber o parágrafo 1º desse artigo. Então, aqui, ó, são 2 vias. Ele não especifica quem vai ficar com quem, mas são 2 vias. Então, toda petição você vai ver 2 vias, ok? Agora, o que eu pus de curiosidade aqui? Já que a gente está falando de reclamação verbal, só para você não esquecer algo também que é bastante comum cair em prova. Não caiu nessa, mas costuma cair, que é isso aqui, ó. É a perempção trabalhista, não sei se você lembra. Eu coloquei todos os artigos aqui para vocês. Olha aqui, ó. Então vamos por partes. Não lê tudo, não. Lê comigo aqui, ó. Eu estou lá no 786 da CLT, no parágrafo 1, que diz assim: distribuída a reclamação verbal, o reclamante, salvo força maior, tem que se apresentar em 5 dias na secretaria para reduzi-la a termo, sob pena do 731. Então, primeiro ponto. Quando você utilizar a reclamação verbal lá no setor de atermação da justiça, você tem até 5 dias para assinar a peça, né, que ele chamou de reduzir a termo. Então você tem 5 dias para poder fazer isso, salvo força maior. Mas se você não comparece dentro desses 5 dias para assinar sua peça na reclamação verbal, o que vai acontecer? Está aqui, ó, é o 731. Aquele que se apresentou ao distribuidor da reclamação verbal, mas não assinou, aqui, ó,
no prazo do parágrafo único do 786, que é o prazo de 5 dias para tornar por termo, incorrerá na pena da perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a justiça. Essa perda de 6 meses do direito de reclamar é o que a gente chama de perempção trabalhista. Veja que é diferente da perempção do processo civil. A perempção trabalhista é a perda só por 6 meses. Durante 6 meses você fica de braço cruzado, esperando o tempo passar. Passaram 6 meses? Pronto, você pode ajuizar sua reclamação trabalhista. Então, é uma punição, já que você não compareceu em 5 dias, você vai ter que esperar 6 meses agora, ok? Então, essa é a perempção clássica. No entanto, existe uma segunda possibilidade de perempção. Essa é a primeira. Aqui, ó, 732. Na mesma pena do artigo anterior, ou seja, pena de 6 meses sem poder ajuizar, incorrerá o reclamante que 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento que está no artigo 844. Vamos lá no 844, o que ele diz? O não comparecimento do reclamante importa em arquivamento. Então, o que ele está dizendo? Que a segunda hipótese de ocorrência da perempção trabalhista é a hipótese em que o reclamante, por 2 vezes seguidas, deixa de comparecer à audiência, causando o arquivamento. Então, ele ajuizou uma ação, não foi à audiência, arquivou. Aí ele vai ajuizar de novo. Ele pode ajuizar a segunda vez tranquilo. Mas na segunda vez que ele ajuizar, se ele de novo não comparecer e o processo for arquivado, aí ele vai ter que esperar 6 meses. Percebeu? Então, cuidado. A primeira hipótese de perempção, que é não assinar a reclamação em 5 dias, é uma vez só. Se em 5 dias você não assinou, você já vai sofrer a punição, 6 meses sem ação. Agora, no caso da audiência, se você não comparecer à audiência gerando o arquivamento da reclamação, essa tem que ser 2 vezes seguidas. Então, é arquivamento, aí ajuizou de novo, segunda vez, arquivamento. Aí depois de 2 arquivamentos seguidos, você fica 6 meses sem poder ajuizar a reclamação, beleza? Então, aproveitei esse gancho aqui porque é um tema muito comum, né? Não está nessa prova, mas está em outras, né? Esse ano já caiu uma dessa também, então fiquem atentos, que a FCC adora esses artigos, ok? Especialmente esse aqui, né? É mais comum. Esse primeiro aqui dos 5 dias da reclamação verbal não é tão comum na prática, mas nem por isso não pode deixar de acontecer, né? Pode aparecer na prova sem dúvida, beleza? Então fechamos essa questão. Bora mais uma? Vamos lá. Baixa, baixa, baixa. Aqui, ó. Recursos. Opa, então caiu uma questão de recursos. Essa aqui, não envolvendo a jurisprudência, envolvendo só a letra da CLT. Você viu que tudo aqui foi só CLT, né? Então a última questão de processo-trabalho foi sobre recursos. Vamos dar uma olhada nela? Sobre os recursos de acordo com a lei. Vamos ver, letra A. Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas pelo juiz. Ó, essa aqui, se você acabou de começar a estudar, fala assim, nossa, eu não lembro disso aqui, eu estou confundindo. Mas se você já está há um tempo estudando o processo-trabalho, você sabe que essa letra A aqui não tem como se errar mais. Agravo de instrumento, ele serve no processo civil para atacar decisões interlocutórias, mas o processo-trabalho, as decisões interlocutórias, em regra, elas são irrecorríveis. Então, durante uma audiência, quando o juiz decide alguma coisa, você registra os seus protestos e você espera a sentença para recorrer. Então, para evitar que o processo fique paralisando toda hora por conta de decisões interlocutórias e agravos, não tem agravo de instrumento para isso. Ah, então quer dizer que não existe o agravo de instrumento? Existe, mas o agravo de instrumento só serve para destrancar um outro recurso e nunca para atacar a decisão interlocutória. Então essa letra A aqui você já joga no lixo. Decisão interlocutória não é atacada por agravo de instrumento no processo de trabalho. Beleza. Agora vamos para o recurso ordinário, que é a nossa apelação trabalhista, né? O recurso ordinário é cabível das decisões definitivas ou terminativas, ou seja, que encerram um processo, ou seja, sentença, né? Quando ele fala decisão definitiva ou terminativa, lê-se sentença, ok. No primeiro momento, né? Das varas e das varas, ok. Até aqui tá certo, né? Ó. Contra a sentença proferida pela vara do trabalho, pelo juiz, cabe recurso ordinário. Mas ele também fala aqui das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs, que seriam acórdãos, né? Por exemplo, decisões definitivas dos tribunais, em processos de competência originária do tribunal, ou seja, aqueles que já nascem diretamente no tribunal, seja dissídios individuais ou dissídios coletivos. Nossa, e essa aqui? Bom, digo para vocês que essa aqui está certíssima. Sabe por quê? Porque a gente pensa em recurso ordinário, a gente esquece que existem 2 hipóteses de recurso ordinário. A primeira é essa aqui, ó.
decisões definitivas das varas, que é a sentença. No entanto, para ter sentença, o processo tem que começar na primeira instância. Aí tem sentença, você vai e faz o recurso ordinário para o TRT. Aí você perdeu, você faz o recurso de revista para o TST. Tá vendo aqui? Agora, e aqueles processos que não passam na vara do trabalho, como por exemplo um dissídio coletivo ou uma ação rescisória? Esses processos, eles não passam no juiz, eles já vão direto para o TRT. Ou seja, são processos de competência originária do TRT. Esses processos que já nascem no TRT, se você perde, recebe um acórdão desfavorável, o recurso que você vai usar para o TST não é um recurso de revista, é o recurso ordinário. Por quê? Porque é o primeiro recurso. Notem que quando o processo começa na primeira instância, você terá dois recursos, o recurso ordinário para o TRT e o recurso de revista para o TST. Agora, quando o processo começa já na segunda instância, você só vai ter um recurso, que é o recurso ordinário para o TST. Claro, depois você tem recursos internos, né? Ou então recursos para o Supremo Tribunal. Mas recursos principais, você vai ter só um. Você vai ter o recurso ordinário que vai direto para o TST. Então, tá certo. Processos originários do TRT, você usa recurso ordinário, ok? Vamos ver a letra C. O agravo de petição, que é o recurso da execução, tá? Agravo de petição, execução. Só será recebido se o agravante delimitar as matérias e os valores impugnados. Aqui está certo. Porque como se trata de um recurso de execução, você tem que especificar exatamente quais são os temas e quais os valores você discute. Porque na execução você já tem o cálculo, então você tem que especificar o valor do seu recurso. Não sendo permitida a execução imediata da parte remanescente nos próprios autos ou carta de sentença. Aí está errado. Por quê? Quando ele diz que não é permitida a parte remanescente, aí eu te pergunto, peraí, se você for condenado a pagar 100 mil reais, ok? 100 mil, mas você só vai recorrer contra 20, significa o quê? Que 20 mil você discorda, mas os outros 80 mil você concorda. Então, por que que o empregado já não pode levantar de uma vez esses 80 mil? Claro que ele pode. Então, a parte, olha aqui, ó, tira esse não aqui, ó. Tira esse não. Então, ó, é permitida a execução imediata da parte remanescente. Claro que é. Aquilo que, a não ser que você recorra de tudo. Se você for condenado a 100 mil e recorre de 100, aí não tem parte remanescente. Se por acaso você recorre de um pedaço e da outra parte que você não recorre, que nós chamamos de parte incontroversa, essa parte já pode ser executada de imediato. Então está errado esse não aqui. Esse não matou a questão. Letra D. A execução será suspensa pela interposição de agravo de instrumento contra despacho que não receber o agravo de petição. Atenção, muito cuidado. Os recursos trabalhistas não têm efeito suspensivo. Então, agravo de instrumento não suspende. O único recurso que tem potencial de ter efeito suspensivo é o recurso ordinário, se você fizer um requerimento. Ou então no dissídio coletivo, ele tem efeito suspensivo lá pelo presidente do TST. E nos dissídios individuais comuns, você tem que fazer um requerimento para efeito suspensivo. Tirando isso, esquece, não tem efeito suspensivo. Então, quando aparecer o agravo de instrumento terá efeito suspensivo, você vai suspender a execução, está errado. A CLT fala claramente, se você fizer um agravo de instrumento, você não vai suspender a execução. Certo? Porque, especialmente porque o agravo de instrumento é para destrancar outro recurso. Então veja, o recurso principal não suspende o processo. Por que que o recurso para destrancar o recurso suspenderia? Não faz sentido. Então, está errado. Letra E. O recurso de revista, aí sim é o segundo recurso, né? Ó. Primeiro é o recurso ordinário para o TRT, nos processos que começam na primeira instância. Aí depois vai para o recurso de revista lá para o TST. O recurso de revista só vai ser admitido quando se tratar de rito sumaríssimo, quando tiver violação da Constituição. Opa, isso é clássico, muito clássico. Eles adoram essa frase. Recurso de revista em rito sumaríssimo é um dos pontos mais cobrados nas provas. A FCC adora esse tema, ela dá um jeito de jogar em alguma questão, ou questão de recurso ou questão de rito. Lembre-se, rito sumaríssimo são 3 hipóteses. Sempre brinco aqui com a quantidade de S. Olha, tem quantos S em sumaríssimo? Um S, 2 e 3. Ó. Então são 3 S's. 3 S's, 3 hipóteses de cabimento. Violação da Constituição. Confere, isso aqui está certo. Violação da Constituição. Mas aí entra também violação à súmula do TST e violação à súmula vinculante do Supremo. São 3 hipóteses. Então, súmula vinculante, súmula do TST e ofensa à Constituição. Portanto, errada. Ou seja, parece que a certa é a letra B mesmo, vamos ver?
Opa, tá certo, letra B. Vamos conferir os artigos aqui, ó, só para vocês revisarem. O artigo 897, ó, cabe agravo, no prazo de 8 dias, de instrumento dos despachos que negarem interposição de recurso. Então tá vendo para mostrar para vocês que no processo de trabalho, agravo de instrumento só serve para destrancar um recurso, que é o despacho que denega a interposição do recurso, que ele não admite o seu recurso. Letra B, é a cópia do artigo, tá vendo? Cabe recurso ordinário das decisões definitivas das varas em 8 dias e das decisões determinativas ou definitivas dos tribunais regionais em processos originários, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Lembrando que tudo em 8 dias, né? Todos os recursos trabalhistas serão em 8 dias, salvo os embargos de declaração, que correm em 5 dias, e o recurso extraordinário para o Supremo, que não é um recurso trabalhista, mas a gente pode usar, que seriam em 15. Todo o resto, 8 dias de recurso. 897, parágrafo 1º. Letra C. O agravo de petição, tá vendo? Só vai ser recebido se você delimitar as matérias e valores. Isso está certo. Permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, tá vendo? Então, aquele não na letra C é que tornou a afirmativa errada. Letra D. Aí vem o agravo de instrumento aqui da suspensão, ó. 897, parágrafo 2º, tá vendo? Tá tudo junto, ó. 897, parágrafo 1º e 2º. O agravo de instrumento contra despacho que não recebe agravo de petição não suspende a execução. Tá vendo? Então, se o agravo não tem efeito suspensivo, o agravo de instrumento não vai ter. Não tem efeito suspensivo aqui, ok? Então, quando ele aparecer, o recurso tem efeito suspensivo só em casos excepcionais. O agravo de instrumento, em nenhum caso, ok? Bom, aí aproveitar aqui, ó, que eu quis colocar para vocês a curiosidade. Como é que eu consigo efeito suspensivo? Tá aqui, ó. O artigo 899 da CLT diz: os recursos serão feitos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções. Então, quando ele só tem efeito devolutivo é porque não tem suspensivo. Beleza. Aí vem a súmula 414, item 1, e vai falar como é que você consegue o efeito suspensivo. Ele diz, ó, é admissível o efeito suspensivo a quem? Ao recurso ordinário. Como? Mediante um requerimento dirigido ao tribunal. Pode ser também ao relator, presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária do CPC ao processo de trabalho. Então você vai montar o seu recurso ordinário. Depois que você fizer seu recurso ordinário, você vai fazer uma peça separada, um requerimento de efeito suspensivo e vai mandar para o tribunal. Aí o tribunal irá analisar o seu requerimento de efeito suspensivo. Só assim que você vai conseguir no dia a dia um efeito suspensivo, ok? Então, errada a letra D também. E por fim, letra E, que trata aí do rito sumaríssimo e um recurso de revista, que eu coloquei, ó, artigo 896, parágrafo 9º. Esse aqui despenca nas provas, você tem que sempre lembrar desse artigo. Nas causas de rito sumaríssimo, somente se admite recurso de revista porque contrariedade à súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo e violação da Constituição. Estão vendo? São 3 hipóteses aqui, ó. As 3 hipóteses no rito sumaríssimo. Por que eu coloquei uma curiosidade aqui para vocês de baixo? Pra vocês não se esquecerem para o seguinte, no rito sumaríssimo só tem 3 hipóteses. Agora, se você entrou na fase de execução, se o processo já terminou e já entrou na fase de execução, as hipóteses de recurso de revista já caem para uma. Aí sim, Constituição. Porque olha o que diz o 896, parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais em execução de sentença, inclusive em caso de embargo de terceiro, não cabe recurso de revista a não ser, olha só, por ofensa à Constituição. Então, via de regra, se você tiver numa execução, você só pode usar o recurso de revista por ofensa à Constituição. Então lembra, se for execução, recurso de revista só por Constituição. Veja que rima, né? Na execução, só cabe revista por violação à Constituição. Então vamos de novo. Na execução, só ofensa à Constituição. Já no rito sumaríssimo, 3 S's, 3 hipóteses. Constituição, súmula do TST e súmula vinculante do Supremo. Pegou? Então, é essa a questão para vocês. E para finalizar, mais uma aqui para a gente terminar, questão bônus aqui, ó. É a questão de direito constitucional que eu resolvi colocar aqui para vocês, porque, como eu disse, a FCC sempre gosta de cobrar alguma coisa de trabalho, processo de trabalho nessas questões. Então tá aqui, ó.
Maressa, brasileira naturalizada, 40 anos de idade, é advogada com 15 anos de atividade. Então nós temos, olha só, aqui quando ele fala de composição de tribunal, você tem que ficar atento nas idades primeiro, 40. E o que ela faz? Ela é advogada com 15 anos, beleza. Renato, brasileiro, 61. Veja que naturalizado ou nato é irrelevante. Claro que se você já fez algumas questões aí de constitucional da FCC, você sabe que a FCC adora aquelas questões discutindo se fulano é nato, naturalizado, se ele pode ou não pode ser presidente da República, qual que é a idade, então eles adoram esse tema no constitucional. Agora aqui, para tribunal, nato ou naturalizado, tanto faz. Ele tem 61. Ele é o quê? Ele é do Ministério Público do Trabalho. Tem 20 anos de cargo. Beleza. Sandra tem 55 anos. Ela é do Ministério Público Federal e tem 17 anos de exercício. Considerando que todos têm notório saber jurídico, com base nessas informações, quem pode participar aqui, ó, do TRT? Aqui ela está no TRT, não no TST, hein? Atenção, que de vez em quando é TST, de vez em quando é TRT. Nesse caso aqui, ó, qual que é a idade para o TRT? Você lembra? Para o Tribunal Superior, a idade mínima vai ser 35, ele fala 35. Para o TRT, 30. Lembra que TRT tem a sigla aqui, ó, Tribunal Regional do Trabalho. Ó, se você pegar o TR, tá vendo? Ó, TRT, você forma o 30 aqui, ó, TR 30. Então, o TRT forma 30 anos de idade. Então, ora, nessa casa, 40 anos, 61 e 55. Então, todo mundo pode, mas aí, ó, vamos lá. Nós temos que ver quem é que pode entrar para o TRT, pelo quinto constitucional, porque a ideia aqui do quinto constitucional, a CLT, a Constituição fala, são advogados com mais de 10 anos de carreira e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos. Então, é Ministério Público do Trabalho. Essa última pessoa aqui, ó, por mais que ela tenha tudo bonitinho, ela é do Ministério Público Federal, ela não é do Ministério Público do Trabalho. Então, é só advogado acima de 30 anos de idade e com 10 anos de carreira, e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de carreira. Então, neste caso, só essa advogada aqui, tá vendo? E o Renato. Então, Maressa e Renato. Tem essa aqui? Tem, ó, letra B, Maressa e Renato apenas. Por que que não pode a Sandra? Porque Sandra, apesar de ter a idade e apesar de ter o tempo, ela é do Ministério Público Federal e não do Trabalho. Então, para o TRT, ela não vai poder entrar, perceberam? Então, tá aqui, letra B, vamos confirmar? Letra B, vamos ver o artigo aqui, ó. 115 da Constituição. Os tribunais se compõem de, no mínimo, 7 juízes, recrutados na região quando possível, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, tá vendo? Nato, naturalizado, não importa. De 30 a 70 anos, então a idade é 30. Cuidado, né? Porque o TST são 35 e o Tribunal Regional 30, ok? Então eles gostam de trocar isso aqui. Sendo 1/5 de advogados com mais de 10 anos e membros de onde? Do Ministério Público com mais de 10 anos, tá vendo? Então tem que ser Ministério Público do Trabalho e não Ministério Público Federal, especificamente, ok? Então só Ministério Público do Trabalho e advogados que vão fazer parte do quinto constitucional dos tribunais regionais do trabalho. Os demais, ou seja, os outros 4/5 do TRT, são o quê? São juízes promovidos por antiguidade e merecimento. Okay? Então guardem esses artigos da composição e estrutura dos tribunais, caem bastante. O 115 fala do TRT e o 111A fala do TST, são que eles mais gostam, né? Trocam, cada hora cai uma hora cai TRT, outra hora cai TST, beleza? Bom, pronto, então é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Pronto, maravilha. Aí, ó, com isso fizemos uma ótima de uma revisão também, aproveitando para dar, né, não só ler as questões, mas comentar item por item, mostrando para vocês os artigos. Você pode usar isso também como uma revisão de aprofundamento dos seus estudos, né? Ou então, se você estava com saudade de uma questão, de uma prova que era só com base na lei, né? Ao invés dessas últimas provas que estão com muita base em jurisprudência, está aqui para você matar um pouco a saudade. Agradeço bastante a presença de vocês. Não se esqueça de conferir aí os links que eu deixei aqui para vocês na descrição do vídeo, dos nossos cursos. Também, se você quiser esse material, tá aí o link do nosso grupo do WhatsApp para você participar lá, tá bom? E atenção para vocês, ok? Nessas próximas semanas tem uma novidade interessante aí que eu vou soltar. Então aguardem que vem novidade boa por aí, beleza? Mas é isso, pessoal. Agradeço imensamente a participação. Deixa o like, faz o seu comentário, se inscreve no canal, se possível também compartilha para a gente poder crescer a nossa comunidade,
nossos, né, de TRT, e para que a gente possa espalhar o máximo de conhecimento aí possível. Valeu, pessoal. Abraços e até a próxima. Valeu!